noite a todos que nós não cumprimentamos ainda, não é? E nós estamos aqui para hoje oferecer algumas informações para uma reflexão sobre a importância de Allan Kardec para o Espiritismo, né? É um tema, aliás, eu acho que eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso, apesar do reconhecimento que a maior parte dos espíritas tem em relação ao professor Denizar Hipólito Leão Rivaio, né? Para falar um pouquinho, ou chegar lá onde a gente pretende, porque o tempo não é muito longo, nós vamos sugerir uma reflexão sobre os ciclos evolutivos da Terra, né? Porque a gente, do ponto de vista assim, espiritual, aprendeu bastante coisa aí com a proposta espírita, principalmente estudando-a, né? Ouvindo aí esses grandes mestres que vieram nos trazer informações além do professor Rivail, né? Nós temos dois caminhos para tentar entender um pouquinho essa questão dos ciclos evolutivos, né? A gente ouve falar, não só no Espiritismo, mas em várias escolas espiritualistas, a respeito da transição planetária, né? Essa transição corresponde justamente a um ciclo, à passagem de mais um ciclo entre os inúmeros que certamente já devem ter acontecido num planeta chamado Terra, classificado atualmente, conforme está explicado lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de nosso Pai, como um mundo de expiação e provas. O que identifica cada um dos mundos, segundo está explicado nesse capítulo extraordinariamente desenvolvido pelo grande professor Rivail, e também pela figura ilustre de Santo Agostinho, que traz-nos assim nas instruções dos Espíritos inúmeros elementos assim para refletirmos, né? Então a Terra é um mundo de expiação e provas e está passando para justamente a condição de um mundo de regeneração, não é? Antes do mundo de expiação e provas, o primeiro degrauzinho na escala do progresso é justamente o mundo primitivo, não é? Nós já passamos, ou melhor, o planeta já passou por isso, nós também já passamos, não necessariamente aqui na Terra, como está explicado na questão 607b do Livro dos Espíritos, né? Provavelmente em mundos inferiores nós alcançamos um determinado nível de evolução e fomos remanejados, transferidos para cá, para darmos sequência no nosso progresso individual, que é infinito, ilimitado, né? Então, existem dois caminhos, como eu disse, para a gente chegar a uma conclusão mais ou menos a respeito do que pode ser utilizado como medida de tempo para entendermos esses ciclos evolutivos, né? Então, uma das formas é um grande pesquisador e historiador que vasculhou 26 civilizações antes da civilização que está, de uma certa forma, sendo observada por nós presentemente, que é a civilização cristã, e ele chegou assim a um número aproximado de 2.000 anos, né? Que é o tempo necessário para que uma civilização surja, ascenda, atinja o seu limite máximo, comece o declínio, depois desapareça através da fusão, provavelmente com outros povos, outras civilizações. O homem chama Arnold Toynbee, e ele criou uma expressão chamada determinismo histórico, né, que é explicado por essa síntese que eu fiz agora. E o outro caminho é o caminho que vem lá da antiguidade, né, num tempo muito anterior ao Império Romano, muito tempo antes de Jesus, porque existe na história da humanidade terrena a elaboração, através de dados científicos, matemáticos, daquilo que se chama astrologia, né? Que é, como Emmanuel explica lá no livro O Consolador, uma das ciências do passado, assim como a numerologia, que Pitágoras, de uma certa forma, desenvolveu também e disseminou aqui para o mundo ocidental, porque ela era do domínio apenas do povo hebreu, não é? E passou essa informação para Pitágoras no período que eles estiveram desfrutando da escravização dos babilônios, já que o Pitágoras estava para sair do Egito, já tinha estudado durante 9 anos lá, e de repente os egípcios foram absorvidos pela cultura babilônia, né? Assim como os hebreus. Então, na realidade, existe a astrologia indiana ou hindu, né? E existe a astrologia que vem aqui do lado ocidental, que divide lá o zodíaco a partir de um mapeamento do céu em 12 partes, 12 fatias,
e atribui a cada uma dessas fatias uma denominação, e eles, e aí é um dado que a gente não consegue entender como foi possível num tempo tão distante, talvez sugerindo que existiram civilizações muito avançadas aqui. A propósito, o Espírito Emmanuel fala sobre isso num livro extraordinário, pouco conhecido, chamado Sala de Visitas de Chico Xavier, onde o meu querido irmão Eduardo Monteiro, hoje já domiciliado no plano espiritual, né, desencarnou em 2005, ele na realidade faz uma recuperação de uma entrevista muito interessante, ofertada pelo Emmanuel, a revista da LBV, lá em 1954, 55, né? Quando surgiu uma entidade espiritual que provocou assim um frisson, um desconforto nos ortodoxos espíritas. É um cara chamado Ramatiz, e ele havia lançado um livro intitulado Novas Mensagens, e logo em seguida um outro livro chamado A Vida no Planeta Marte. Ele escreveria através de um médium muito sincero, devotado, chamado Ercílio Maes, né? Que foi um terceiranista de medicina que teve que abandonar sua faculdade, porque havia se casado, e fez direito, e através dele, Ramatiz, num processo muito interessante, foi transmitindo informações, né? E o Emmanuel vai falar justamente com mais detalhes, porque no livro A Caminho da Luz ele cita numa nota de rodapé a existência, antes dessa civilização da qual fazemos parte, da raça Atlante. Ele fala lá sobre isso de uma forma assim mais minuciosa, e fala também sobre a raça lemuriana, que na realidade no planeta Terra são duas raças que alcançaram um ápice de desenvolvimento e depois desapareceram, né? E na realidade, provavelmente como remanescente disso, os que ficaram naquilo que a gente conhece como Europa hoje, deram origem ao mapa astrológico, né? E na realidade tem todas aquelas denominações que a gente conhece. E não sei como é que os caras chegaram a um número extraordinário que corresponderia, presumivelmente, ao tempo que o sistema solar leva para dar uma volta ao redor de si mesmo, né? Que é 25.960 anos, e dividido por 12 casas dá 2.160 anos, que corresponde a um ciclo, né? E para talvez a gente refletir um pouquinho também, nós devamos voltar mais ou menos uns 2.800 anos atrás, e vamos encontrar dentro do conteúdo do Antigo Testamento justamente o livro de Isaías, que é considerado assim por aqueles que estudam, né, como talvez um dos mais eminentes e assim, férteis profetas de Israel. E ele fez no seu livro duas profecias muito interessantes, duas projeções muito interessantes, certamente filtrando o pensamento da espiritualidade. Porque se a gente pensa que nós estamos aqui entregues ao Deus dará, nós estamos redondamente enganados, porque acima daquilo que nós imaginamos existem os bastidores da invisibilidade, porque tudo de lá vem e para lá tudo volta, como está explicado lá na questão, acho que 85 do Livro dos Espíritos, e também, embora não tenha nada a ver, também considerado pelo Marcelo Gleiser, né, que é um físico que dá aula lá pelos Estados Unidos, escreveu várias obras, uma das quais Criação Imperfeita, onde ele fala a respeito dessa hipótese admitida pela física chamada quântica, ou pelo menos alguns dos seus representantes, que dizem que, na verdade, por mais absurdo que possa parecer para os racionalistas, os homens da chamada ciência, na realidade, por mais absurdo que possa parecer, eles consideram que essa realidade que nós vivemos aqui, essa realidade material, ela é virtual. A realidade mesmo está nos bastidores da invisibilidade. Por que é invisível? Porque os nossos olhos, os nossos sentidos são muito limitados, né? Tanto é que eu preciso aqui de um anexo, né, de um acessório para poder enxergar melhor, para perto e para longe. Alguns enxergam melhor, mas sempre dentro de um limite muito estreito, que está ajustado, como Chico Xavier dizia, ao nosso cérebro humano, ainda em fase de evolução e desenvolvimento. Então, se considerarmos isso,
o que Isaías disse, né, no capítulo 9 e no capítulo 53 do seu livro, ele está prevendo que no futuro viria o Messias, que é, na realidade, Jesus, não é? E se nós considerarmos, porque Jesus não escreveu nada, se nós considerarmos o que foi escrito pelo evangelista João, escrito em termos, né? Um grande erudito que nós tivemos aqui no Brasil, chamado Dr. Silvino Canuto de Abreu, ele escreveu um livro, Evangelho por Dentro, né? E na realidade, ele vai contar a história do Evangelho de João, que é contada pela Igreja Católica Ortodoxa, né? Contando como é que João foi exilado, como é que no ano 68 o Espírito Santo orientou ele a sair de Jerusalém, ele foi para Roma, lá foi preso, foi condenado, foi cozido vivo, e depois ressuscitou e foi exilado em Pátimos, onde tempos depois o Espírito Santo começou a ditar através dele para que um grego chamado Prócoros, que era tiete do João, né, anotasse, e aí nasceu o Evangelho de João. No capítulo 1, ele vai se referir a Jesus, o Espírito Santo vai se referir a Jesus da seguinte forma, né? Jesus é aquele cara que o Isaías falou que viria, que é o Messias. Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. No livro A Caminho da Luz, nós vamos perceber que Jesus realmente é tudo isso que o João está falando aqui, né? Porque o Emmanuel o coloca no A Caminho da Luz, que é o resultado de pesquisas feitas pelo Espírito Emmanuel em 1938, nos arquivos da espiritualidade, nos trazendo esse livro fantástico, que vai contar um pouquinho da evolução da humanidade no planeta Terra, né? E da própria Terra, a partir do seu surgimento, segundo a nossa ciência, há 4,5 bilhões de anos atrás. Na verdade, o Emmanuel está colocando Jesus nessa mesma condição que o João coloca, né? E então estava começando a era de peixes. Todo mundo já ouviu falar que Jesus estava sobre a regência de peixes, e agora nós estamos entrando na era da espiritualidade, que é a chamada era de Aquário, né? E o João vai dizer também, no mesmo capítulo 1, que ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, repetindo o que ele já disse lá atrás. E o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Por que a gente está falando nisso? Porque existe um paralelo muito interessante com o Espiritismo, com Kardec, né? Porque, na realidade, lá no capítulo 14, quando já está se aproximando a hora final de Jesus, quando ele vai ser preso, condenado, executado, torturado, tudo aquilo lá, ele vai dizer para os seus seguidores que estavam ficando muito inquietos diante da revelação que ele estava fazendo ali, que ele estava para ir embora e sua hora estava chegando, coisas desse tipo, né? E ele fala assim, lá no versículo 16 do capítulo 14, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não é? Então, na realidade, esse Consolador prometido, porque o que é o Espiritismo? Talvez nós não tenhamos a noção exata do que representa o Espiritismo. O Espiritismo é justamente as respostas que todos nós procuramos diante dos grandes sofrimentos da vida nesse mundo de expiação e provas, né? Sofrimentos, em sua grande parte, criados por nós mesmos, né? Então, a gente, seguindo isso que o Geteu lá, nós vamos encontrar no final do século XIV, Jesus fazendo uma reunião com seus assessores justamente para fazer uma avaliação e uma projeção do planejamento que antevia já o final do segundo milênio, né? Estávamos nos encaminhando para o final de um ciclo, né? Coincidentemente, agora acontecem duas grandes transformações. A transformação da humanidade, que é cíclico a cada 2.160 anos, e justamente uma classificação do próprio planeta. Porque essa classificação do planeta não acontece a cada 20 séculos, né? Ela acontece numa faixa mais dilatada de tempo,
Porque a Terra, como analogamente coloca e Kardec colocam Emmanuel, por exemplo, é um grande educandário, onde mais de 20 bilhões de espíritos estão matriculados em diferentes níveis evolutivos, distribuídos dentro de esferas espirituais, de onde são trazidos para reencarnar em nossa dimensão, né? Então, o Humberto de Campos, lá naquele mesmo ano de 1938, onde o Emmanuel escreveu O Caminho da Luz, ele vai nos trazer, nos brindar com uma pesquisa que fez no plano espiritual e que resultou num livro polêmico, né, mais ou menos polêmico, chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é motivo de ironias, mas, na verdade, eu acredito que expõe a destinação do país que nós estamos momentaneamente presos, né, chamado Brasil, presos porque reencarnamos aqui, tá, sei lá quantas vezes já, e reencarnaremos provavelmente mais algumas, mas somos procedentes de outras regiões do planeta, provavelmente de outras raças também, né? E estamos aqui aproveitando a oportunidade para evoluir, né? Então, no final do século XIV, Humberto fala que Jesus estava reunido com seus seguidores e avaliando o que aconteceu, fazendo um balanço do que aconteceu desde que ele por aqui passou, vendo que realmente o progresso da humanidade, pelos desvirtuamentos, movidos pelo orgulho, pela ambição, pelo egoísmo, fizeram com que, na realidade, não se atingisse os objetivos pretendidos por ele com o sacrifício que fez por nós há 20 séculos atrás, né? Então, ele, na realidade, naquele momento, pergunta para um dos seus assessores, chamado Eliel, Eliu ou Iléu, depende da pronúncia, né? E onde ficava aquela terra de onde se avistava o símbolo da redenção humana. Essa terra é de onde se avista o Cruzeiro do Sul. O Iléu apontou numa determinada direção e o grupo de espíritos volitou para lá, para essa região, na época ainda não conhecida no mapa do planeta Terra, na sua área física, né? E ali Jesus estabeleceu que em determinada região iria iniciar, talvez, a base da nova era, né? Essa região é justamente aquilo que nós conheceremos no futuro como Brasil, que ainda não existia, né? Na realidade, naquela reunião ficou acertado, né, que esse assessor que apontou lá o símbolo da redenção humana, que é o Cruzeiro do Sul, na verdade iria reencarnar, e ele reencarnou num paizinho absolutamente desprezível, que era, na verdade, anteriormente um porto do país conhecido como Espanha, um porto chamado Galo, e que passou a ser denominado Portugal. E ali nasceu uma das mais extraordinárias escolas de navegação até então, né? Chamada Escola de Sagres, que deu origem às grandes navegações, né? Através do trabalho de fenícios reencarnados, que eram grandes navegadores da antiguidade, como Emmanuel expõe no mesmo A Caminho da Luz, nasceram realmente os processos que resultaram na descoberta da América, ou das Américas, né? Através de Cristóvão Colombo e depois de outros navegadores, como Pedro Álvares Cabral e outros que foram descobrindo outras áreas que foram assumidas pelos povos que financiavam justamente as expedições, e nasceu a América do Sul, América Central, América do Norte, né? E dentro de cada uma delas a divisão geográfica que identifica cada um dos países. E, na realidade, o processo seguiu em frente, né? E se aproximava já o início do século XXI, e certamente Jesus fez novas avaliações, e Humberto de Campos, mesmo chamado Irmão X, vai revelar num livro chamado Cartas e Crônicas uma reunião à vida justamente na passagem do século XVIII para século XIX. É justamente uma reunião que aconteceu na madrugada justamente de 31 de dezembro de 1799. E ali, perante uma plateia seleta de grandes personagens da história da humanidade, Jesus apresentou aquele que seria justamente o responsável pela materialização do Consolador prometido, da terceira revelação, né? E aí a gente fica pensando, né, puxa vida, como é que ele foi escolher isso?
como é que ele escolheu esse personagem, ou melhor, esse espírito, né? Em 1859, quando já existia a Revista Espírita, no mês de maio, o nosso amigo professor Rivail, conhecido como Allan Kardec, vai entrevistar um grande personagem da história da humanidade, um homem que revolucionou a geografia da Terra graças a seus esforços, seu espírito científico, um alemão nascido em Berlim, chamado Alexandre von Humboldt. Nós aí mais RG baixo, que estudamos geografia no passado, na época do chamado ginasial, ouvíamos falar nesse homem, e ele criou uma expressão que identificaria a sua avaliação daquilo que era o Brasil. Ele esteve 5 anos internado aqui dentro da Amazônia, através do Rio Amazonas, fazendo pesquisa. Só parou porque o governo brasileiro achou muito estranho e pediu para ele se retirar, né? Alexandre von Humboldt, ele falou assim que a Amazônia era o celeiro do mundo, né? Não sei se ele já enxergava o que vinha pela frente, porque o que vinha pela frente é isso que nós estamos vendo aí, um monte de gente de olho em cima pela riqueza material, mineral que lá está, né? E mesmo vegetal. Então, na verdade, o Humboldt viu o futuro. A Amazônia seria o celeiro do mundo, né? Através do oxigênio que se gera ali também, muitas das criaturas humanas do planeta poluído respiram, né? E ele, na realidade, morreu em Berlim, já velhinho, mais de 90 anos, e o Kardec tomou conhecimento disso. E ele perguntou para o dirigente das reuniões de pesquisa que ele fazia na chamada Sociedade Espírita de Paris, se podia evocar o senhor Humboldt, né? Que havia morrido menos de 10 dias atrás, né? Como não existia noticiários, a notícia demorou um pouquinho para chegar, e o dirigente dos trabalhos disse que sim, que ia providenciar inclusive a vinda dele ali para responder perguntas. 2 entrevistas foram feitas em dias diferentes, e uma das respostas é muito interessante, olha só. O Humboldt dizia que vivia, antes de vir para cá, num planeta mais evoluído que a Terra. E a pergunta de Kardec foi se, a 11ª pergunta, se ele escolheu essa existência aqui na Terra. E ele disse que, na realidade, havia numerosos candidatos para essa obra, a obra que ele veio realizar, né? Quer dizer, por trás de muitos avanços científicos do final do século XVIII, ao longo do século XIX, ao longo do século XX, na realidade foram convertidos em coisas tangíveis e resultados positivos, graças a espíritos mais amadurecidos e evoluídos que vieram para cá dar a sua contribuição para que a Terra evoluísse. Olha, ele fala, havia numerosos candidatos para essa obra. Eu pedi ao ser por excelência, que é Deus, né, para me conceder e obtive a autorização. Parece uma coisa assim meia fantasiosa, né? Mas no século XX, em 1944, o médium Chico Xavier estava recebendo o 2º livro do André Luiz, conhecido como Os Mensageiros, né? E aconteciam nas noites de quarta-feira na casa do senhor Rômulo Joviano, que era o patrão do Chico, que era um engenheiro com especialização na Europa, uma cabeça realmente iluminada, e depois o futuro ia revelar que estava próximo do Chico em existências pregressas, bem como com Emmanuel, no livro 50 anos depois, no livro Renúncia, né? Que são obras assim onde o Dr. Rômulo esteve presente. E nessas reuniões na casa do Chico acontecia a manifestação do pai do Dr. Rômulo e do Fausto, né? Que era o Dr. Arthur Joviano. O Arthur Joviano foi um personagem importante na história da educação de Minas. E nas noites de quarta-feira lá, olha que coisa maluca, né? As reuniões giravam em torno da tábua de Ouija, não sei se vocês sabem o que é isso. É uma tábua que tem um alfabeto, né? E os 9, 10 números aqui do nosso sistema numérico, né? E há um ponteiro. E pessoas colocam a ponta do dedo assim na extremidade da tal da tábua de Ouija, e o ponteiro se movimenta, e vão formando-se palavras. E essas palavras, na realidade, dão origem a sentenças. A coisa tão, assim, difícil que o Emmanuel, né, desenvolveu um sistema de pontuação para que houvesse facilidade na compreensão daqueles textos, porque para um Chico Xavier, que era uma máquina ligada nos 380 volts,
na realidade, pudesse colaborar com a sua energia, junto com a energia do Dr. Rômulo, para que houvesse lá as mensagens. E nessa fase, né, que na realidade foi de 1936 a 1952, quando o Dr. Rômulo foi para o Rio de Janeiro trabalhar lá no Ministério da Agricultura, na verdade, muita coisa se produziu. Quando foi celebrado o centenário do nascimento de Chico Xavier, muitas obras nasceram, né? E uma delas, ou melhor, 3 delas nasceram a partir daquelas mensagens que eram recebidas, que a esposa do Dr. Rômulo se dava ao trabalho de datilografar, colocar em envelopes de plástico e guardou tudo aquilo lá. E aí foi descoberto que se existia com a filha remanescente do Dr. Rômulo, a dona Wanda, e lá foi o descobridor disso e pediu para ela fazer um expurgo daquilo que era pessoal ali naquelas mensagens para que nascessem livros. Nasceram 3. O primeiro deles é o Sementeira de Luz, com as mensagens do Dr. Arthur, né? Arthur Joviano. Depois nasceu o Deus Conosco, que são as mensagens que o Emmanuel transmitia, e por fim nasceu Militares no Além. São obras assim interessantíssimas para quem gosta de pesquisar e gosta de estudar, né? Então, estamos em 1944 e o Dr. Rômulo vai fazer, o Dr. Arthur, melhor dizendo, vai fazer uma revelação importante a respeito das obras da série conhecida hoje como Nosso Lar. E ele vai dizer assim sobre esse tal de André Luiz, ou esse que nós conhecemos como André Luiz, que na verdade é o Carlos Chagas, né? E ele fala assim: ainda sobre o novo livro de André Luiz, que é Os Mensageiros, né? Meu caro Rômulo, as teses são as mais complexas, os assuntos mais palpitantes. É um novo mundo. E ele vai revelar o seguinte, olha, esse esforço foi muito estudado antes da organização que se alcança agora. Precisava-se de um nome impessoal, sem filiação a grupos pré-estabelecidos que pudesse trazer semelhantes observações de caráter universalista. Então, assim como Humboldt foi escolhido para fazer o mapeamento cartográfico da Terra na parte climática, né, entre outras coisas, o tal do Carlos Chagas foi escolhido para ser o André Luiz, que ficou escondido atrás desse pseudônimo, justamente porque o Chico estava embaraçado lá com um processo judicial movido pela família de Humberto de Campos, né? Então, já que estávamos nos aproximando do início do 3º milênio, né? Jesus, evidentemente, teve que escolher alguém. E esse alguém foi justamente um personagem que já tinha mostrado uma maturidade espiritual muito grande e que, segundo revelações, esse detalhe é interessantíssimo, né? Ele, em 1856, através das médiums de 14 e 16 anos, que eram as irmãs Baudin, né? Ele descobriu que ele foi um personagem que viveu ao tempo de Júlio César, lá na Roma, não é? Ele, na realidade, era um druida, um sacerdote, e o nome dele era Allan Kardec. E foi o pseudônimo que ele usou para identificar as obras nascidas justamente através da mediunidade. E isso em 1856, através das irmãs Baudin. Em 1857, 1867, melhor dizendo, ele já conhecia a irmã Dufour, porque na noite de 18 de abril de 1857, na noite em que nasceu o Livro dos Espíritos, ou surgiu os primeiros 1.200 livros encomendados por ele, com o dinheiro dele, para a produção da primeira edição, que tinha 501 perguntas e respostas, né? Numa construção muito original, porque do lado esquerdo tinha as perguntas e numa coluna, e do lado direito tinha as respostas, né? Ele era dividido só em 3 partes, 501 perguntas e respostas. Os próximos 3 anos, né, 1857 e 1860, ele se serviu dos variados médios de que se utilizava para obter as respostas que ele reconfigurava, e uma das médiuns era a irmã Dufour, que agora está aí na crista da onda, né? E através da irmã Dufour, que era uma menina de 15, 16 anos, desde os 12 era médium, né? Antes do espiritismo nascer, ela já tinha recebido um livro da Joana d'Arc. A Joana d'Arc é grande mártir cristã francesa, né? Que salvou justamente um projeto da espiritualidade, segundo Chico Xavier conta,
porque a Joana d'Arc apareceu. Como é que pode uma menina, uma aldeã de um burgo qualquer dentro da França, se meter numa confusão, que era uma guerra que já tinha durado 100 anos, que é da França contra a Inglaterra, e praticamente nos gabinetes já estava mais ou menos acertado que a França passaria a ser um domínio inglês. Porém, o plano espiritual tinha outras ideias, né, diferentes dos homens. E, na realidade, fizeram aparecer justamente a nossa amiga Joana d'Arc, né? Detalhe curioso revelado pelo Humberto de Campos. Joana d'Arc, ela veio como realmente se apresentou, né, uma menina de 16, 17 anos, liderando um exército na luta contra os ingleses e vencendo, né? Mas ela era a reencarnação do Judas Iscariotes. Morreu queimada, condenada, apesar de ter feito o que fez, segundo explica Chico Xavier, para justamente resgatar Humberto Campos, acho que é no livro Reportagens do Além-Túmulo, ou Crônicas do Além-Túmulo, ele vai contar, vai fazer essa revelação. Joana d'Arc teria sido Judas Iscariote, né, que tinha pisado na bola lá na época de Jesus. Mas, não, o que vai acontecer é o seguinte, Jesus escolhe um ex-padre chamado John Hussack, John de Hussack, que na verdade é reduzido para John Hus. Esse cara, ele morreu em 1415, alguns poucos meses depois daquela reunião lá que decidiu justamente assim, o futuro próximo, com o surgimento da escola de Sagres, com a descoberta das Américas e tudo mais, né, que eram os continentes que estavam faltando, e para que em 1750, mais ou menos, fosse descoberta a Oceania, onde está a Austrália e Nova Zelândia, né? Mas tudo isso daí, na realidade, está acontecendo atendendo uma programação e um planejamento muito além daquilo que a gente pode compreender. Então, se o nosso amigo Alexandre von Humboldt, para fazer o que fez, passou por um processo seletivo, se o André Luiz, para fazer o que fez, passou por um processo seletivo, você imagina assim como deve ter sido o critério para que Jesus escolhesse John de Hussack, João Hus. Esse cara era um padre, ele se deixou influenciar por um outro padre inglês chamado John Wycliffe, que foi professor de um padre amigo do John de Hussack, chamado Jerônimo de Praga. E o Jerônimo de Praga trouxe as informações para o John de Hussack, que comprou a briga. Porque ali, através de Jerônimo de Praga, John Wycliffe, que era odiado pelo Vaticano, e pelo próprio John Hussack, nasceu, talvez, assim, a gênese, o embrião daquilo que seria a reforma, né? Que foi mais um século além, ou 2 séculos além, liderada lá pelo John Calvino, na Suíça, e pelo Martinho Lutero, na Alemanha, né? Esses caras aí são os predecessores da reforma. E o John Hus tinha um preparo incrível, né? Além de ter sido sacerdote lá na época dos druidas, ele agora tinha ido para o sacrifício pessoal, porque em meio a muitas traições, muitas armações, ele acabou sendo condenado a morrer queimado. Consta na história, né, existe até um filme aí feito por uma dessas produtoras evangélicas sobre a história do John Hus, porque ele é um cara importante na história da reforma, e na realidade ele teria subido para sua morte no patíbulo, né, que a fogueira já estava acesa, ele teria subido cantando um hino da própria igreja que ele representava, né, e com a qual não concordava em muitos aspectos. Então a importância desse homem é muito grande, não só por causa da escolha que foi feita por ele ser o representante do nascimento do Consolador prometido, porque o Espiritismo, na verdade, segundo alguns estudiosos do século XX, ele é a síntese do pensamento humano, na parte filosófico-religiosa, não é? Então, na verdade, se você for olhar qualquer escola religiosa, seja evangélica, seja hebraica, seja cristã, onde ela se detém, o Espiritismo vai além, né?
As respostas que faltam para aquelas está no Espiritismo. Porque ele é o Consolador prometido, como Jesus havia colocado, e colocaria de maneira clara justamente tudo aquilo que estava obscuro, né? Ele disse lá, né? Ele vai pedir, Jesus ia pedir para o pé, capítulo 14, versículo 16 e 26. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Então, o Kardec, na realidade, ele foi escolhido porque, na realidade, ele era um cara realmente fora dos padrões convencionais, né? Ele era um homem muito criterioso, ele tem uma história de vida do 0 até os 52 anos, que é quando ele conhece lá os fenômenos, né? E vai permanecer os próximos 15 anos trabalhando naquela pesquisa. A partir de 1854, ele vai começar a olhar com outros olhos os fenômenos que ele, na verdade, não considerava muito a princípio, e vai encontrar uma forma ali de aproveitar de uma maneira bastante interessante e útil aquilo que vinha através das irmãs Baudin, submetendo os resultados, muitas vezes, a outros médiums, né? A senhora Jaffé, por exemplo, era uma delas, e a partir de 1857, contando com a colaboração da irmã Dufour, e usando também os critérios de avaliação de outros médiums, né? Que davam uma analisada nas respostas, e essas respostas, elas, na verdade, serviriam justamente para que surgisse o Livro dos Espíritos na primeira e segunda versão, que é a de 1019 perguntas e respostas que a gente conhece. Na realidade, Kardec, na primeira fase dele, é uma vida assim, marcada por altos e baixos. Do 0 aos 10, ele viveu em Lyon, onde nasceu em 3 de outubro de 1804. Com 10 anos, ele é remetido pelos pais para Yverdun, na Suíça, onde vai se instalar num castelo, dirigido ou, de uma certa forma, administrado por um educador revolucionário chamado Pestalozzi, e ali ele permanecerá até 1822. Em 1822, com 18 anos, ele volta a Paris e ali vai se empregar como professor, depois vai fundar a sua própria escola. Em 1825, se não me falha a memória, quando o colégio lá do Pestalozzi foi à falência, ele introduz no sistema francês justamente os conhecimentos absorvidos na metodologia do Pestalozzi, porque o Pestalozzi foi à falência, porque é o seguinte, ele mesclava na sua escola pessoas que tinham dinheiro que financiavam os pobres. E esses pobres e os mais abastados se misturavam. E a família dos abastados não concordava com isso, foram tirando não só seus filhos, mas também a fonte de financiamento da escola do senhor Pestalozzi, né? Kardec passou por ali, e aí, ao longo dos próximos anos, ele vai lançar mais de 20 obras, falando sobre aritmética, sobre gramática, sobre um monte de temas. Vai à falência, mas não se intimida, ele reergue-se sempre com a companhia da senhora Amélie Boudet, com a qual ele se casa aos 28 anos, em 1832, né? E com quem conviverá até o final da sua vida. Ela seguirá em frente depois que ele morre em 31 de março de 1869, e alguns anos depois, junto com o editor de Kardec, Sr. Didier, vão lançar o Obras Póstumas, que é um livro assim extraordinário, porque contém alguns textos inéditos do Kardec, né? Então ele, na realidade, no seu processo de desenvolvimento da construção da obra conhecida como Livro dos Espíritos, apenas para encerrar, ele vai dizer assim: foi aí que fiz os meus primeiros estudos sérios em espiritismo, menos ainda por efeito de revelações que por observação. E ele vai dizer o seguinte: aplicou a essa nova ciência, como tinha feito a vida inteira, o método da experimentação,
Nunca formulei teorias preconcebidas. Observava atentamente, comparava, deduzia as consequências, dos efeitos procurava remontar as causas pela dedução, pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo como válida uma explicação, senão quando ela podia resolver todas as dificuldades em questão. E é isso que nós desfrutamos, né? Muitas vezes não estudando a base, né? Na realidade, o Espiritismo tem que ser conhecido a partir de Kardec, que não está superado, não. Pelo contrário, ele tem muita informação que nunca se falou no meio espírita, que precisa ser encontrada. Não só nas obras básicas, como nos números da Revista Espírita, que são 144 fascículos, né? Então, acredito que deu para ter uma ideia da importância desse personagem na história do Espiritismo, né? Como o grande responsável pela base cultural e doutrinária da nova era, que é o Livro dos Espíritos. Muita paz a vocês, muito obrigado pela atenção.